Olá, tudo bem? Você quer aprender sobre o livro de Gênesis? Você quer aprender a Bíblia? Então você está no lugar certo. Fique até o final do vídeo. Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre Gênesis. Nós vamos tentar decifrar um pouco a questão do livro de Gênesis. Tem muitas pessoas que dizem através até os eruditos escritos a respeito da Bíblia, diz que os 11 primeiros livros da Bíblia são os livros de interpretação mais dúbia. Em que sentido? Que as pessoas que assim a interpretam acabam caindo em erro. Mas isso é uma opinião desses autores, porque a Bíblia na teologia ela possui um princípio chamado o princípio da inerrância. A Bíblia não possui erros e ela por si só traz à luz a interpretação daquilo que é necessário eu e você sabermos. Isso é fato. Então, o homem, após ano, década, centenas de anos, pode cair em erro por tentar manipular aquela interpretação que já é clara, trazida pelo Espírito Santo através dos livros bíblicos. Então, eu quero que você se conecte a isso, se conecte ao livro da Bíblia, que você abra sua Bíblia agora no livro de Gênesis, porque a partir dos comentários você pode ir lendo o que diz a sua Bíblia em relação àquilo que nós vamos comentar e procurar decifrar o que diz o livro de Gênesis, tá bom? E para vocês terem uma ideia, mais ou menos, o nome de Gênesis praticamente veio com a fundação do planeta em si, encontrado pela primeira vez da fundação da Terra. Esse nome, o livro da Bíblia, que foi traduzido por um tradutor grego, significa origem ou princípio, que por natureza expressa o início de tudo. Então, mesmo não tendo um caráter especial, os hebreus indicavam-a pela frase inicial, no princípio, caracterizando então perfeitamente o conteúdo do livro em si. O princípio do universo, o princípio do homem, o princípio do pecado, o princípio da salvação, o princípio do povo hebraico, e o bem assim, o princípio de muitos acontecimentos e fenômenos ocorridos na história do mundo. Eu quero que você entenda um seguinte, a Bíblia é um livro de princípios e nós somos movidos a princípios. Não somos movidos a doutrinas humanas, não somos movidos a modelos, somos movidos a princípios. Guarde bem isso aí. Quem escreveu então esse livro de Gênesis? Embora muitos não dão como cravada quem foi escrito, é minha opinião e da classe majoritária dos teólogos, de forma geral, que o livro, a escrita em si, é atribuída a Moisés, o grande Moisés. Esta é a minha posição e a majoritária também. E até os dias de hoje não foi ainda apresentada qualquer outra teoria a respeito da fundação ou das escritas em relação a quem teria escrito o livro de Gênesis. A frase, por exemplo, conhecida como "estas são as gerações", é utilizada por fontes históricas por parte do mesmo autor. Então, muitos dizem, muitos comprovam através da própria escrita a pessoa de Moisés como o autor do livro de Gênesis, assim como do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Ninguém pode dizer com certeza essa frase constituída de um subsídio, de um subtítulo que indique a fonte da qual a informação foi derivada. Embora seja de admitir com reservas, naturalmente, que Moisés teve presente essas fontes, talvez gravadas em tábuas de barro, procedentes de Noé, Sem, Terá e outros. Então, mera possibilidade é certo, mas admissível. Bora lá então para o livro de Gênesis? Quando nós começamos a falar de Gênesis, nós falamos do início da história. No capítulo 1, do verso 1 ao verso 11, nós vemos que os escritos de Gênesis e sua linguagem majestosa nos lançam uma sentença de um livro
que indica o lugar onde a Bíblia nos dá como a nossa morada e o princípio de tudo e também o fim de tudo. Vemos um Deus que é soberano e se apresenta como Criador. E a revelação põe Deus no centro de tudo. E esse capítulo 1 de Gênesis, primeiro, não apresenta uma doutrina sobre a criação, mas antes, a doutrina do Criador. É diferente. É pela ótica do Criador e não pela ótica da criação. É isso que nós temos que entender na hora de entender o que a palavra de Deus nos diz. Vemos um Deus soberano, se apresentando então como o Criador de tudo. A revelação põe Deus no centro e seu capítulo 1 não apresenta nada fora desse contexto, como eu mesmo assim já disse. Vemos seu cuidado através dos textos. Todas as coisas ali aparecem em relação para com Deus e na dependência dele. Então, Deus fala da criação de tudo que há. Então, será que devemos considerar de forma simples a descrição em causa? O que pode demonstrar? Seria a ciência, a fábula ou a revelação? Se por ciência entendermos a disposição sistemática de um ramo do saber, diremos então que descrição nada tem de científico? Seria isso que o livro de Gênesis traz para nós? Então, se fosse assim, e ainda bem, pois se fosse utilizada a linguagem científica do século XX, como entenderiam os leitores dos séculos precedentes? Não é verdade? E mesmo atuais necessitariam de uma adequada preparação científica. Como seria de toda a narrativa? Nesse caso ainda, não seria de prever que passados 100 ou 200 anos fosse já considerada antiquada aquela linguagem. Como vemos então, o que lemos? Como vemos? A narração de Gênesis não foi, portanto, redigida aos moldes científicos, talvez para melhorar a sua inspiração divina. Não foi. Esses dias mesmo eu vi um livro escrito Bad Religion, ou seja, a religião é mal. Eu também concordo com isso. Mas quando nós vemos no fundamento de algumas pessoas que dizem que a religião é mal porque confronta com a ciência, eu discordo disso. Porque a teologia em si, ela é apoiada em outras ciências, ou as outras ciências demonstram veracidade da teologia em si. Então, para quem se aprofunda e quem estuda, enxerga e caminha na mesma direção com o mesmo fim. Apesar de que, em algumas vertentes, elas dividem. Sim, claro, normal. Mas religião é uma coisa. Teologia, o estudo do que Deus quer para nós, é outra. Então, o que podemos, no entanto, fazer a seguinte interrogação? Não sendo científica quanto à forma, será a descrição de Gênesis então científica quanto à substância? Ou quanto ao conteúdo? Serão de admitir erros ou pelo menos inexatidão na narração bíblica? Será? Bom, entre dias e noites que vemos são graves conflitos têm surgido entre prematuras conclusões da ciência e supostas deduções científicas das escrituras. Perdão. Inúmeros estudos ulteriores têm vindo provar que, por um lado, não eram válidas as conclusões científicas, ou, por outro, eram mal interpretadas. No contexto, as afirmações científicas. Quando a supor-se em fábula a narração de Gênesis, quer no sentido popular, quer no sentido clássico, não é fácil realmente de se admitir. Então, pois no primeiro caso trata-se de uma obra puramente imaginária, e no segundo de uma exposição simbólica de um fato com certas verdades abstratas, que de outro modo seriam incompreensíveis. O que percebemos é uma narração de acontecimentos que não seriam compreendidos se fossem descritos por precisão formal da ciência. É neste estilo simples, mas expressivo, que a divina sabedoria se manifestou claramente aos homens, indo assim ao encontro da necessidade de todos os tempos. Os fatos apresentam-se numa linguagem abundante e rica, que é possível incluir todos os resultados das pesquisas científicas. Primeiro capítulo de Gênesis, então, não há dúvida que supõe a revelação divina. Pelas muitas versões, algumas delas
correntes já entre os pagãos da antiguidade. É fácil concluir que esta revelação é anterior a Moisés. Não é só a lei judaica, a cultura judaica que nos demonstra isso. Diversas civilizações e etnias demonstram isso que nós conhecemos de princípio. Não deve, no entanto, então considerar-se como uma nova versão das tradições politeístas, sendo assim dos fenícios ou dos babilônicos. Porque, acima de tudo, a obra criadora de Deus só pode, por Deus, ser revelada. Então, é essa revelação, e essa revelação, então, não deixou de ser preservada de qualquer contaminação pagã ou corrupção supersticiosa, encontrando-se perfeita e inviolável nos 5 livros de Moisés. Quero parar por aqui. Numa próxima aula a gente continua a falar de Gênesis, porque se a gente se estender muito aqui, vai ficar algo maçante, algo talvez chato para você, e volto aqui então com uma segunda parte sobre o livro de Gênesis aqui do capítulo 1, tá bom? Te vejo numa próxima aula então, te vejo no próximo vídeo e tenha dias de paz.